contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço prestado por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Então, há empresas que contratam mão de obra por intermédio de cooperativas de trabalho. Então, existe isso, existem empresas de cooperativas de trabalho e empresas que vão contratar mão de obra dessas cooperativas de trabalho. Não há um vínculo empregatício entre a empresa tomadora do serviço e o trabalhador associado à cooperativa. Então, o trabalhador aí no caso, ele também não tem um vínculo empregatício com a cooperativa de trabalho, né? Já que vista que ele não presta serviço para a cooperativa e não recebe dessa cooperativa remuneração, né? Então, vejam, a situação aí ela é bastante específica, por isso que existe a previsão dessa contribuição, que também é bastante específica. Um exemplo, a gente poderia pensar numa cooperativa de trabalho de caminhoneiros, e essa cooperativa de trabalho de caminhoneiros, ela vai receber pedidos de uma empresa para prestação aí de serviços por trabalhadores que são associados a essa cooperativa. E aí, em razão desse tipo de situação, surgiria a necessidade do pagamento dessa contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Então, o fato gerador dessa contribuição é tomar e pagar serviços de cooperados unidos em cooperativas de trabalho. Sujeito ativo, como a gente sabe nessas contribuições, é a União, e o sujeito passivo, empresa contratante que paga o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. A base de cálculo, o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, e a alíquota, aí no caso, ela é uma alíquota de 15%. Vencimento até o dia 20 do mês seguinte ao da competência, e é antecipado, como acontece nas contribuições, isso daí vai ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário nesse dia. No entanto, apesar da previsão, existe discussão, né, a respeito da constitucionalidade dessa contribuição. Então, o tema foi levado ao STF e, em repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso 4º do artigo 22, tem um recurso extraordinário, RE 595-838, né, do Estado de São Paulo, e aí, então, o STF declarou a inconstitucionalidade dessa contribuição. O fundamento, né, é nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base aí no artigo 195, parágrafo 4º, e artigo 154, inciso 1. Tributação, então, do faturamento da cooperativa geraria um bis in idem. E, além do reconhecimento da inconstitucionalidade, também foi expedida a resolução do Senado Federal, e a resolução do Senado Federal, ela suspendeu a execução do inciso 4º do artigo 22, em razão da decisão proferida, a decisão que eu mencionei, o RE 595-838. Então, essa contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço que é prestado por cooperado, por intermédio de cooperativa de trabalho, é uma contribuição que foi declarada inconstitucional, então ela está fora do nosso sistema jurídico. Ao lado dessa contribuição, também existia a contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial do segurado cooperado que presta serviço à empresa tomados por intermédio de cooperativa de trabalho e produção. Então, essa daí era uma contribuição adicional à contribuição anterior aí que a gente viu da cooperativa. Então, o que aconteceu? A Lei 10.666, de 2003, ela garantiu a aposentadoria especial ao segurado filiado ao regime geral da Previdência Social
e associado de cooperativa de trabalho e de produção, que trabalhe sujeito a condições especiais que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física. Então, essa lei, em resumo, ela reconheceu a aposentadoria especial a esse cooperado de cooperativa de trabalho e produção. Então, em razão disso, como foi reconhecida a existência aí de um gasto na Previdência, que é o pagamento dessa aposentadoria especial, em obediência àquele princípio que já conhecemos, o princípio da contrapartida, o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.666 de 2003, ele instituiu uma contribuição adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial desses segurados. Então, em obediência ao princípio da contrapartida, criou-se essa contribuição adicional, e essa contribuição adicional serviria para pagar a aposentadoria especial desses segurados. Só que, como houve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 4º, que já vimos aí anteriormente, e como essa contribuição adicional, na verdade, ela é um acessório da contribuição principal, e a gente sabe que o acessório segue o principal, o que acontece é que esse adicional também ele deixou de existir. Então, a própria Receita Federal do Brasil, ela reconhece que essa contribuição adicional não pode ser cobrada. Então, existe um ato declaratório interpretativo da Receita Federal, número 5, que vai dizer que essa contribuição ela não pode ser cobrada. Então, tanto a contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, como a contribuição adicional, são duas contribuições que estão relacionadas a essas cooperativas, e elas não podem ser cobradas, apesar da previsão, foram afastadas do nosso sistema jurídico. Depois nós temos outra contribuição, que é a contribuição da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. É uma contribuição aí um pouco estranha, né, que ela é cobrada de equipe que mantém, de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Então, como a gente sabe, né, pelo menos existe aí o clichê de dizer que o Brasil é o país do futebol, então nós temos aí uma contribuição que é voltada para o futebol profissional. Então, o que vai acontecer aí no caso? A associação desportiva que mantém uma equipe de futebol profissional, ela não vai participar do custeio da seguridade mediante o pagamento da contribuição prevista lá no artigo 22, inciso 1 e 2 da Lei 8.212. Então, se a gente tem uma associação que tem uma equipe de futebol profissional, ela vai fugir da regra geral do pagamento das contribuições patronais aí. E aí, no lugar, foi instituída, então, essa contribuição que está prevista no artigo 22, parágrafo 6º da Lei 8.212. E vai dizer o seguinte, esse artigo: a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento, de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Então, vejam que o fato gerador aí dessa contribuição, ele vai ser auferir receita em razão da realização de espetáculo desportivo e de qualquer outra forma de patrocínio. Então, licenciamento, de uso de marcas também, e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos. O que aconteceu? O legislador considerou aí que, no caso dessas equipes de futebol profissional, talvez a arrecadação seria mais elevada se for considerado que a realização do jogo de futebol, né, esse espetáculo,
a eventual transmissão desse evento desportivo e patrocínio, licenciamento de uso de marcas, né, símbolos, publicidade, propaganda. Então, ele colocou aí a cobrança dessa contribuição relacionada a esses fatos geradores, tirou as equipes de futebol profissional da regra geral. Só que vejam, isso é só para a associação desportiva que tiver uma equipe de futebol profissional. Se essa associação desportiva não tem uma equipe de futebol profissional, vai seguir a regra geral. Agora, se tiver uma equipe de futebol profissional, a cobrança vai ter esse fato gerador, né? Espetáculo desportivo, transmissão de espetáculo desportivo, patrocínio, né? Licenciamentos de marca e símbolo, publicidade e propaganda. E aí, de todas as modalidades. Então, as demais associações desportivas, ou seja, as que não mantêm equipe de futebol profissional, elas vão contribuir na forma dos incisos 1 e 2 do artigo 22. Então, é assim que é feito. A base de cálculo dessa contribuição é a receita bruta, né? E a alíquota é 5% dessa receita bruta. O vencimento ele vai se dar até 2 dias úteis após a realização do evento, quando se tratar de recolhimento pela entidade promotora do espetáculo, que está previsto no artigo 22, parágrafo 7º. Agora, nas demais hipóteses, o vencimento vai ocorrer como acontece normalmente nas contribuições, ou seja, no dia 20 do mês seguinte.